Muito bem, mais uma vez, muito obrigado. Sintam-se bem em nosso meio, viu? Deus abençoe grandemente. Como já foi dito pela irmã Laima, estando em Itanhaém, esteja conosco, essa é a sua igreja, tá bom? Não posso deixar de agradecer a lembrança do aniversário. Muito obrigado, viu? Deus abençoe grandemente a igreja, os irmãos e irmãs que têm sido tão carinhosos para conosco, para comigo, com a minha esposa, Terezinha, que aí está, e estamos juntos. Nós temos nesta noite a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor. E normalmente a ceia do Senhor é celebrada num culto normal como este, e é considerado o significado da ceia quase que somente no momento em que vamos participar dos elementos do vinho e do pão. Hoje, pelas circunstâncias que a igreja local conhece bem, e nós estamos celebrando esta ceia com muita alegria, da minha parte e da parte de todos que eu tenho contato aqui. Os membros da igreja que estão celebrando a ceia, que vão celebrar a ceia hoje com bastante alegria, levante a mão aí. Amém. Graças a Deus por isso. Nós sabemos como é significativa essa celebração de ceia. Então nós vamos voltar a nossa atenção para a Bíblia de uma maneira um pouco mais detalhada, com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de tempo, diferente de como normalmente fazemos, para que possamos relembrar ou aprender o que é a ceia do Senhor, o seu significado para a vida do crente, o seu significado para a igreja local e a sua importância para a igreja de Cristo na terra e para cada uma das igrejas, para a nossa igreja. Nós vamos meditar na palavra de Deus sobre a igreja de Cristo e a ordenança da ceia do Senhor. A igreja de Cristo e a ordenança da ceia do Senhor. Ordenança é a mesma coisa que ordem, que decreto, que prescrição. Assim, ainda que mal comparado, essa palavra, esse termo prescrição geralmente é usado na medicina, não é? Quando o médico prescreve um remédio, ele prescreve porque ele está recomendando que aquilo deve ser usado, deve ser tomado, deve ser usado da maneira correta para que atinja os objetivos para os quais aquele remédio foi criado e atenda às necessidades específicas da pessoa que vai tomar aquele remédio. Então, ordenança tem esses significados, né? De ordem, de decreto e de prescrição. Uma prescrição do Senhor Jesus para cada crente reunido em igreja local como corpo de Cristo, porque a igreja precisa disso, porque é algo que é necessário para a vida da igreja, é eficiente, e assim como, ainda que, mal comparando, o remédio precisa ser tomado no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Na participação da ceia, também a prescrição é que seja tomada
com os propósitos certos, no momento certo e para a finalidade certa. Na Bíblia encontramos muitas ordens, mandamentos do Senhor Deus para todos nós. E entre elas encontramos duas específicas para a igreja, para ser celebrada quando a igreja está reunida. Uma é a ceia e a outra o batismo, que se diferenciam de grande parte dos outros mandamentos e ordens, porque foram dadas por Jesus para serem cumpridas na comunhão da igreja. Com a igreja reunida, então celebrar a ceia e o batismo. Então, a ceia do Senhor é uma ordem para a igreja reunida, para a igreja celebrar reunida. Vamos olhar o texto de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 15. Lucas, capítulo 22, verso 15, em diante alguns versículos. Lucas 22. E disse-lhes o Senhor Jesus, não é? Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e o deu, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento, ou novo pacto, no meu sangue, que é derramado por vós. Nós temos aqui um dos textos da palavra de Deus, onde o Senhor Jesus institui a celebração da ceia, que tem a sua origem na Páscoa judaica, e assim já o Senhor Jesus estava com o seu grupo de comunhão, os discípulos, aquilo que depois dos acontecimentos lá do livro de Atos, a vinda do Pentecostes e tudo mais, nós podemos já identificar aqui, nessa situação, o Senhor Jesus com a sua igreja de comunhão. Embora como igreja, ainda mais algum tempo à frente aqui nasceria a comunidade cristã. Tanto a realização de batismos como a celebração da ceia do Senhor estão entre aqueles atos que são prerrogativas exclusivas da igreja reunida. E para a igreja, a ceia do Senhor não é para ser ministrada particularmente, individualmente, mas no grupo de comunhão da igreja. As ordenanças não podem ser realizadas por nenhuma pessoa em caráter individual ou particular, nem por grupos de pessoas, nem por qualquer outra instituição que não seja a igreja do Senhor Jesus Cristo reunida. E aí ela toma a celebração da ceia, toma um aspecto de cerimonial, um aspecto que exige uma certa liturgia,
que demonstre todo o respeito ao seu significado. Embora em todo culto, mesmo não havendo a ceia do Senhor, deve ser sempre uma celebração respeitosa, ainda que tenha manifestações de alegria, ainda que tenha manifestações espontâneas, mas respeitosa, uma cerimônia que se faz, porque estamos nos lembrando, fazendo renascer em nós, fluir novamente em nossa cabeça, em nossos pensamentos, o seu significado. É interessante notar o respeito cerimonial que os países que fazem parte do Reino Unido têm para com a sua soberana, a Rainha Elizabeth. Seja lá quem for o rei ou a rainha em todas as épocas. Não apenas ter respeito, mas demonstrar respeito. Quando a igreja está reunida, nós estamos sempre na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Por isso, precisamos ter sempre em mente que, ainda que possa ser celebrada de diversas formas diferentes, sempre precisa estar presente no nosso pensamento que nós estamos diante do Rei dos Reis. E isto não é privilégio de uma só pessoa, mas de uma nação, da nação santa, formada pelos remidos pelo sangue do Senhor Jesus, os crentes salvos pelo sangue do Cordeiro. É a igreja que decide sobre quem deve ou não deve ser aceito para batismo. É a igreja que decide a forma de ministrar a ceia, congregacionalmente, com os seus membros reunidos, com a família, com o corpo de Cristo local, reunido para reverenciar, relembrar, agradecer, louvar a Deus, reconhecer que só pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz, o sangue que está aqui representado pelo vinho, no caso das igrejas batistas, na sua maioria, como aqui, no suco de uva sem álcool, celebrar a ceia. A ceia, portanto, é uma ordem para a igreja reunida, para a igreja em comunhão. Cremos, portanto, na ceia como uma ordenança e não como um sacramento. A ceia do Senhor é uma ordenança, biblicamente, é uma ordenança e não um sacramento. Uma das profundas diferenças existentes entre as igrejas batistas genuínas e da maioria dos outros grupos evangélicos ou não, está no fato de crermos no batismo e na ceia como ordenanças e não como sacramento. Sacramento é aquela crença em que os elementos, o vinho e o pão, depois de que o pastor ou o ministro religioso ora, impõe as mãos sobre eles, eles se transformam e passam a ter neles mesmos, conter nos elementos poderes especiais que só o Senhor Deus tem, que só o Espírito Santo de Deus tem, que só o Senhor Jesus tem.
Isto é o sacramento, entender a ceia como sacramento. E que claramente a Bíblia diz que não é isto. Em virtude dessa crença de ser a ceia um sacramento, ou seja, um meio de conferir graça aos participantes, é que muitas pessoas, muitos grupos religiosos, cristãos, ensinam e praticam, e eu conheci vários crentes que, se ele soubesse que hoje tem ceia aqui, ele estaria aqui. Se ele soubesse que amanhã ele teria ceia numa outra igreja, de qualquer denominação aqui próxima, amanhã ele estaria lá. E no dia seguinte tivesse outra lá do outro lado da cidade, ele iria lá. Porque como sacramento ele aprende que quanto mais ele participa da ceia, mais em comunhão com Deus ele está. Biblicamente não é isso. Logo mais nós vamos falar alguma coisa mais sobre isso. Alguns grupos religiosos entendem e creem na chamada consubstanciação, que os elementos não se transformam, que o pão não se transforma no corpo de Cristo e o vinho não se transforma no sangue de Cristo, mas que passa a conter elementos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. É a chamada consubstanciação. Mas há outros grupos que ainda são mais profundos, se aprofundam mais nessa área, e que entendem a ceia como a transubstanciação. Isto é, que verdadeiramente o pão passa a ser o corpo de Cristo e o vinho passa a ser sangue de Cristo. E esses que creem na transubstanciação, creem que ao tomar o vinho da ceia, ao participar do pão da ceia, ou do outro elemento que represente o corpo de Cristo ali, não exatamente o nosso pão, ao participar disso, porque engoliu um pedacinho do corpo do pão, engoliu um pouco do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está nele. Eu presenciei uma vez um sacerdote católico que foi ministrar a hóstia para uma pessoa que estava enferma. E ele chegou e disse para aquela pessoa: olha, eu vim trazer Jesus Cristo para você aqui. Porque ele crê que ali está o corpo de Cristo. Nada se encontra no Novo Testamento que autorize essa crença em sacramentos. Em seus ensinos contam apenas as duas ordenanças, batismo e ceia, como praticamos. O poder não está nos elementos, mas sim no que eles representam. É de suma importância, mesmo sendo pão feito na padaria, mesmo sendo vinho, suco de uva feito lá na fábrica. Neste momento, eles passam a ter um significado muito profundo, e que não pode ser encarado como um simples ritual. Ah, hoje tem ceia, eu preciso ir na igreja porque tem ceia. Não é um ritual. Em Mateus, capítulo 28, verso 18, diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai ou fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus está presente na igreja, ou na vida da pessoa, só quando ela toma a ceia? Sim ou não? Ele diz que ele estaria presente quando? Até quando? Até a consumação dos séculos.
Lá quando você se converteu, quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e Ele te transformou numa nova criatura, e Ele te deu a salvação eterna, a Bíblia Sagrada nos ensina que naquele momento o Senhor veio habitar na sua vida através do Espírito Santo. Você e eu nos tornamos, no dia que nos convertemos a Jesus, nos tornamos templo, morada do Espírito Santo de Deus. Então, nesse sentido de tomar ceia para ter mais Jesus em nós, mas irmãos, como disse, há muitos crentes que pensam da mesma forma, que se preocupam em não perder uma ceia, porque acham que se perder uma ceia vai enfraquecer, vai ter problemas, porque deixou de receber Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A ceia do Senhor é uma ordem para a igreja reunida. A ceia do Senhor é uma ordenança para ser obedecida com toda a cerimônia, com todo o respeito, mas também com muita alegria e com muita consciência e entendimento. A ordenança da ceia do Senhor está de uma forma bem explícita, orientada no texto da primeira carta de Coríntios, quando Paulo escreve aos crentes daquela cidade. 1 Coríntios 11, de 17 a 34. Eu vou ler o texto. Paulo diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu o creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Verso 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer,
esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. A ceia do Senhor, a que Paulo se refere nessa passagem, ele está se referindo a como a igreja, os cristãos da cidade de Corinto, estavam celebrando a ceia de maneira completamente deturpada, desonrando ao Senhor Jesus, desonrando a Deus, fazendo exatamente o contrário do significado em que a solenidade tinha sido instituída por Jesus para a sua igreja. Em continuação, tendo como base a Páscoa, para servir de memorial da sua morte e proclamadora da sua breve volta. O Senhor instituiu a sua ceia na noite quando foi traído, estando presentes somente os apóstolos que formavam no momento o núcleo do corpo da igreja que nasceria pouco tempo depois. Paulo repreende os crentes, a igreja de Corinto, nesse texto, porque eles estavam celebrando a ceia de maneira desonrosa, indigna, sem discernir, conforme ele disse, sem discernir o corpo de Cristo, sem entender a razão, os objetivos e a forma como deveria ser celebrada a ceia. E Paulo repreende de maneira muito dura, mostrando como eles estavam fazendo errado. E se você notar aí no último verso, verso 34, depois dele dar todas essas recomendações que ele deu aqui, ele ainda deixa claro que ele ainda tem mais coisa para falar de errado, de como a igreja estava vivendo errado. Olha, quando eu chegar aí, eu ainda darei pessoalmente outras instruções. Então ainda tinha mais coisa. Isso significa que eles não tinham a menor noção de igreja, do que era a igreja do Senhor Jesus. E especialmente durante as festas, eles estavam realizando as suas festas religiosas cristãs nos mesmos moldes das festas religiosas pagãs. Porque a festa, a alegria faz parte do modo de ser da igreja de Cristo. E desde o judaísmo, muitas festas o povo fazia tendo como motivação religiosa. E continua sendo assim no nosso tempo, nos nossos dias. O povo de Deus é um povo alegre e que gosta de festa. Aliás, eu estou para ver lugar para ter mais festa do que igreja, não é? E é muito bom, mas tem o seu momento. A igreja de Corinto, quando eles se reuniam, eles diziam que era uma ceia do Senhor, onde deveria ter todos os elementos da ceia, todos os elementos materiais, todos os elementos religiosos ali presentes. E na verdade, quando eles se reuniam, eles esqueciam qual o objetivo que estavam ali e desvirtuavam totalmente os objetivos do momento, da celebração. Isso significa que eles não tinham a menor noção do que
era uma igreja e de como as festas da igreja devem ser realizadas, e que no momento da ceia do Senhor tem o seu momento, a sua forma especial. A ceia, como já vimos, segundo o ensino do Novo Testamento, é para ser celebrada pela igreja como congregação local, com reverência, para lembrar a morte do Senhor Jesus até o dia em que Ele há de voltar. Logo, só deve participar dela quem faz parte do corpo de Cristo. Quem for membro de uma igreja, esteja em comunhão com a sua igreja, em verdadeira comunhão. É uma ordem do Senhor que deve ser obedecida, e obedecida atendendo aos propósitos para os quais elas foram criadas. Desvios de interpretação sobre a ceia do Senhor. Paulo corrigiu a igreja de Corinto porque eles estavam celebrando a ceia de forma errada. Um dos desvios ensinava que o pão passava a conter partes do corpo de Cristo, ou passava a ser realmente o corpo de Cristo. E esta crença, este ensinamento, esta forma, ainda é muito praticado nos nossos dias. Nós temos a convicção de que a ceia é uma solenidade simbólica e é um memorial. Em particular, os crentes batistas, de forma bem incisiva, bem definida. A ceia é uma solenidade simbólica, é um memorial da morte do Senhor Jesus por nós na cruz, no Calvário. O pão continua sendo pão. Eu gosto de chamar a atenção, quando falo sobre isso, no seguinte: alguém fala, isso é só pão. Isso é só pão. Não, não é só pão, isso é pão. Isso é pão. E o pão, aquele pãozinho que a gente gosta de comprar de manhã, e chega lá na padaria, no balcão, uns falam assim, eu quero um mais branquinho, eu quero um mais moreninho, eu quero já um bem crocante, não é? Aquele pão que a gente compra, às vezes pensando só na forma dele, e colocamos sobre a nossa mesa, dificilmente nós paramos para pensar que naquele pão está tantos e tantos milagres que só o Senhor Deus pode fazer. Porque aquele pão, um dia, antes de ser pão, ele foi uma semente, e que foi para a terra que Deus criou, e por causa da terra ele germinou. E por causa do sol, da chuva, na dose certa, ele cresceu, a planta cresceu. E porque Deus criou pessoas com conhecimento para transformar aquele grão na farinha, que juntando com outros elementos que o Senhor Deus criou, é receita de Deus, que Ele criou, a gente tem esse conforto de ter de manhã o pão quentinho, do jeitinho que a gente quer. E quando não tem do jeitinho que a gente quer, a gente até compra o outro, mas fala assim, hoje eu vou levar isso aqui, mas o que eu gosto mesmo é do pão de determinado jeito, não é? Olha, tremendo milagre de Deus. Em si mesmo, o pão tem muito valor. O valor da ceia está na obediência, na contrição, na oportunidade, naquilo que os elementos simbolizam, na sua profundidade, no seu alcance. E assim devemos, e é com esse pensamento que devemos nos aproximar da
ceia do Senhor, da mesa da ceia do Senhor, com respeito e com consciência sincera do que isso significa, daquilo que está significando para você, daquilo que está significando para a igreja, e para esta igreja o que está significando ser celebrada hoje, em especial. No tocante às observações das ordenanças, batismo e ceia, é importante que as igrejas batistas verdadeiras se mantenham fiéis à palavra de Deus. Os desvios desfiguram, descaracterizam, enfraquece a igreja. A igreja, ela foi criada para ser, entre outras coisas, a coluna e firmeza da verdade. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Vamos ler juntos esse texto aqui? Vamos lá? Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Isto é, coluna e firmeza que mantém os ensinos, como o Senhor nos ensina na sua palavra. Ele é o alicerce. Nós somos colunas, é a igreja coluna firmada sobre Jesus Cristo. E a ceia precisa ser mantida como ela é nos ensinada na Bíblia, porque nós, como igreja do Senhor, somos esta coluna. Somos também as igrejas que desfiguram, se enfraquecem como coluna e firmeza da verdade. A verdade que se refere aí é a palavra de Deus, não é a minha palavra, não é a palavra do pastor, não é o sonho do pastor, não é a visão do pastor, mas é a palavra de Deus, a verdade, a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus diz isso quando Ele ora intercedendo por nós. Vamos ler juntos? Santifica-os, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. A igreja precisa manter essa verdade. É sua missão, é missão nossa. É responsabilidade nossa fazer isso. A fragilidade humana fez muitos desvios que se distanciaram do projeto original de Jesus, quando Ele instituiu a ceia para a igreja. Uns se desviaram mais, outros se desviaram menos, mas se desviaram. Eu gosto do exemplo de um trem, uma composição de trem com vários vagões. Se não importa como esses trens de carga que sobem aí que vem do lado de cima da serra ou sobem a serra, umas composições imensas, 50, 60, às vezes mais do que isso vagões. Se uma roda apenas de um daqueles vagões, uma roda só, sair do trilho, o que é que acontece com a composição? Continua tudo bem? Tem problemas. Então não se pode desviar-se só um pouquinho da palavra de Deus. Desviou um pouquinho, tragédia. Ou se mantém firme como coluna da verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Não se pode aceitar desvios. Aí alguém pode dizer: mas você então é tradicional, você é radical. Não conheço
nada mais tradicional e radical do que a palavra de Deus. Tradicional é aquilo que não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mais tradicional que isso, mais radical do que isso, qualquer coisa fora disso é uma roda da composição fora do trilho e causará problemas. Por isso entendemos que devemos continuar em nossa posição, firmes como igreja local, como igreja batista local, entendendo a ceia do Senhor como ela é, celebrando a ceia do Senhor com alegria, mas tomando todo cuidado para não cairmos nos mesmos erros que a igreja de Corinto caiu e que Paulo precisou ser tão incisivo na sua palavra. Ele deixa claro que aquilo que ele está ensinando não é coisa que nasceu no coração dele, mas o que ele recebeu do Senhor. E fica claro também que todo aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente, isto é, de maneira errada, com propósitos errados, com objetivos errados, come e bebe indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, irmãos, é muito sério. Embora seja um memorial, uma cerimônia, sempre quando nos reunimos para a ceia, precisamos saber exatamente o que estamos fazendo. Há situações na igreja que é melhor, vamos acertar a situação para depois poder celebrar a ceia. E graças a Deus porque podemos fazer isto hoje, de maneira consciente. Recomendações da palavra de Deus ao participar da ceia, dada pelo apóstolo Paulo para Coríntios. Cada um examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Esse examinar-se a si mesmo, essa expressão, examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Essa expressão, examine-se, no original, tem o mesmo sentido que nós conhecemos hoje para a palavra autópsia. O que é autópsia? É quando precisa se descobrir a morte, que ocasionou a morte de alguém. Então, pelo menos a maneira científica de fazer é essa. Se é feito assim, na prática eu não sei. Mas é abrir o corpo e examinar, um médico, uma equipe médica, examinar tudo exatamente o que aconteceu ali dentro, como é que está a coisa por dentro. Então esse examinar-se a si mesmo é cada um de nós fazermos uma autoautópsia estando vivos. É olhar para dentro de você agora. Mas olhar mesmo. Mexer em todos os cantinhos da sua vida, da sua mente, da sua vida como cristão, da sua vida como crente. Ver aonde o que está errado, qual é a causa do erro, colocar isso diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero acertar isso agora. Porque eu não quero participar da ceia indignamente. Eu não quero participar por um simples ritual. Eu não quero participar apenas porque fazem alguns meses que eu não participo da ceia. Eu quero participar da maneira correta. Examine-se o homem a si mesmo. O que tem aí dentro que precisa ser tirado?
O que tem de pecado que precisa ser confessado e abandonado. Examine-se o homem a si mesmo. Se for o caso de não ter perdoado alguma ofensa de um irmão, de um familiar, de um amigo, e continua aí dentro do coração nutrindo tristeza, angústia e até ódio por causa de uma ofensa e que possamos ter sido vítimas, este é o momento de perdoar, mas perdoar de maneira total. E se é o caso de ter que perdoar, que você sabe que precisa perdoar alguém da igreja, não saia daqui hoje. Não saia daqui hoje sem perdoar ou sem pedir perdão por ter ofendido alguém. Não saia daqui sem fazer isto hoje. Tome essa decisão agora. Vou participar da ceia, mas eu estou assumindo o compromisso diante de Deus que aquela situação, daquela situação que ficou ruim entre eu e meu irmão, entre eu e um familiar, entre eu e uma outra pessoa, eu vou fazer o possível para resolver isso logo, urgente. Não alimentar ódio no coração, tristeza, amargura contra outro irmão. Se essa pessoa não estiver aqui, se comprometa diante de Deus a procurar esta pessoa e fazer isto. Todo membro da igreja deve participar da ceia, sim, mas deve participar consciente. Não é certo também quando o crente diz: não, hoje eu não vou participar da ceia porque eu não estou em condições de participar da ceia. Condições de participar da ceia você pode adquirir na maioria dos casos agora, antes de participar da ceia. O que está errado em você, você acerta com Deus. O que está errado com você em relação a outra pessoa, já falei qual é a orientação bíblica. Acertar, consertar com essas pessoas. Perdoar. Meu irmão, minha irmã, membros desta igreja, você está certo que você pode participar da ceia, que você já perdoou tudo que você já viu, tudo que te aconteceu nos últimos meses. Está precisando dizer para alguém, ligar para alguém talvez hoje, dizer: olha, meu irmão, minha irmã, saiba que eu já te perdoei diante de Deus. Ou então, meu irmão, minha irmã, eu te liguei para te pedir perdão. E participe com alegria da ceia. Há crentes que se preocupam em saber qual é o dia da ceia. Ah, está chegando o domingo da ceia, então sábado eu preciso consertar minha vida. É segunda-feira, de segunda até sexta, até sábado de manhã, ele vive de qualquer jeito. Aí no sábado ele fala: não, agora eu preciso consertar minha vida. Sábado de noite eu preciso consertar a minha vida porque amanhã tem ceia. Meus irmãos, o crente tem que estar preparado a qualquer momento, porque quando para Jesus voltar não tem data marcada. Não dá para você viver mais ou menos até a véspera e só lá no finalzinho consertar a sua vida. É assim também com a ceia. Chegou na igreja, não sabia que tinha sido anunciada a ceia do Senhor. Ah, graças a Deus, porque tem ceia, porque eu estou com a minha vida em ordem diante de Deus, posso tomar a ceia com alegria.
a Igreja de Cristo e a ceia do Senhor. Nós vamos, desta maneira e com esta base bíblica que nós vamos participar da ceia. Eu não conheço a vida da grande maioria da igreja. Estou aqui há pouco tempo. Eu não sei como é que está a vida da maioria das pessoas da igreja. Eu não conheço as pessoas que nos visitam. Se você é crente em Jesus, batizado, está em plena comunhão com a sua igreja lá, e está entre nós, e acha que tem condições de participar da ceia, quem sabe é você, não eu. Os membros da nossa igreja, cada um é que sabe se está em condições de participar da ceia ou não. O meu desejo é que todos tenham essa condição, porque isto é praticar o que a Bíblia nos ensina. Aqueles que estão esperando para o batismo vão aguardar serem batizados para participar da ceia. Aqueles que estão se preparando também para serem recebidos, ou por reconciliação, ou por outra forma como membro da igreja, devem aguardar também para participar da ceia. Como já disse, se eventualmente houver aqui membros de uma outra igreja que esteja em comunhão com a sua igreja, que entenda a ceia desta maneira, podem participar da ceia. E vamos fazer isto com alegria no nosso coração. E para que possamos conscientemente participar desse momento da ceia, vamos atender a esta orientação da palavra de Deus que eu detalhei quando o apóstolo diz, quando a palavra do Senhor diz: examine-se o homem então a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Nós vamos ter um instante de oração silenciosa. E você deve curvar a sua cabeça, não deve conversar, não deve se movimentar. E esse é o momento de cada um de nós se colocar diante de Deus. Senhor, eu estou diante da mesa da ceia do Senhor. Senhor, eu quero participar desta ceia dignamente. Eu quero participar desta ceia de maneira honrosa. Quero honrar a Ti. Que a minha participação desta ceia signifique, ó Deus, que eu estou em verdadeira comunhão com o Senhor, que eu estou em verdadeira comunhão com a minha igreja, que eu já perdoei, Senhor, quem me ofendeu, que eu já decidi pedir perdão de maneira muito clara, se possível ainda hoje, a quem eu ofendi. Eu quero participar desta ceia, Senhor, certo de que eu não mereço as Tuas bênçãos, eu não mereço a salvação que o Senhor me deu, mas pelo Teu sangue derramado, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz, que me lavou de todo o mal, de todo o pecado, dos pecados que eu estou confessando diante do Senhor agora, que eu participe desta ceia, ó Deus, pela razão certa, com os propósitos certos. Meu irmão, minha irmã, se você tem pecados a confessar, confesse a Deus em oração agora.
e se comprometa a abandoná-los. Seja o que for que você precisa acertar com o Senhor, examine-se a si mesmo. E então, com alegria, com respeito, participe da ceia. Primeira Igreja Batista em Itanhaém, que esta celebração de ceia, no último dia do ano de 2017, a poucas horas da chegada do novo ano, seja mais um dos marcos do novo período desta igreja, na presença de Deus, firmado na palavra de Deus. E que cada vez mais essa igreja seja coluna da verdade. E que isso seja significativo na sua vida também. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de chegarmos a este dia, estarmos aqui neste templo, para te cultuar, para te louvar, para te adorar. E nesse momento, ó Deus, nos aproximarmos da mesa da ceia do Senhor Jesus, com o nosso coração repleto de gratidão, porque um dia Ele entregou-se na cruz do Calvário. Ali Ele teve o seu corpo ferido, ali Ele foi humilhado, ali Ele verteu o seu sangue, para que nós pudéssemos desfrutar da vida eterna e viver na sua presença desde o dia da nossa conversão. Pai querido, Deus amado, tamanho privilégio, ó Deus, temos como igreja neste momento, neste dia, nesta época tão marcante nas nossas vidas e na vida desta igreja. Abençoa, Pai, os nossos irmãos, irmãs e outras igrejas que estão conosco. O Senhor conhece também o coração de cada um deles. Fala a cada um deles, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.